Olá meus amigos, tudo bem? Aqui com vocês, Laércio Darte. Ferraz de Vasconcelos completou 72 anos de administração política e administrativa. Vamos ver neste vídeo um pouco da história da nossa querida cidade. O Tanquinho foi o primeiro bairro de Ferraz, e lá está a Capela Nosso Senhor do Bom Jesus, construída por volta de 1880 e até hoje está intacta e preserva a história da igreja e da nossa cidade. Nos anos 20, Ferraz de Vasconcelos, conhecida como Vila Romanópolis, ainda pertencia à cidade de Mogi das Cruzes. Nesta época, não existia praticamente nada por aqui e também não tinha estação. Os trens saíam da estação de Guaianazes e iam direto para a estação de Poá. Lembrando que as estações de Poá e Guaianazes foram inauguradas em 1875. Após muitas lutas, somente em 1926 foi inaugurada a primeira estação de Ferraz de Vasconcelos. A estação foi uma grande vitória para a cidade de Ferraz. A próxima luta seria pela emancipação. Em 1935, chegou a lixa Gotardi, trazendo desenvolvimento e emprego para a cidade de Ferraz. A empresa chegou através do Sr. Gotardi Júnior, que também foi um dos principais articuladores da emancipação da cidade. Em 14 de outubro de 1953, Ferraz de Vasconcelos foi emancipada e passou a ser município. Em 1954, teve a primeira eleição e o primeiro prefeito eleito da cidade de Ferraz foi o Baxman. O vice foi José Fares. Lembrando que o Baxman também foi um dos principais articuladores da emancipação da cidade de Ferraz. Nesta imagem, podemos ver o prefeito Baxman realizando o primeiro desfile cívico da cidade. O terreno aos fundos hoje é o Mercado Semar. O segundo prefeito de Ferraz foi Pedro Paulo Paulino, vice Tácito Zanqueta. Foi Pedro Paulo Paulino quem instalou o chafariz na Praça Independência e também realizou a primeira festa da uva em 1962. Por falar em festa da uva, quem trouxe a primeira muda de uva Itália para o Brasil e plantou na cidade de Ferraz foi Luciano Poletti. Luciano Poletti também atuou na luta pela emancipação de Ferraz. Faleceu em 1962 e foi erguido um monumento em sua homenagem. No início, eram muitas as famílias cultivadoras de uva em Ferraz, entre elas a família Paganucci. Outro personagem importante da cidade de Ferraz e que ainda tem plantações de uva até hoje é o Sr. Sérgio Sermedian. Além de plantar uvas, ele mantém viva a história dos agricultores e avicultores da cidade de Ferraz. O Sr. Sérgio Sermedian é um orgulho para todos aqueles que amam a história da uva na cidade. Além de cultivar uvas, preservar a história, ele também já fez várias homenagens a personalidades importantes na plantação de uvas em Ferraz. Eu digo que o Sr. Sérgio Sermedian é a história viva da uva na cidade de Ferraz de Vasconcelos e merece todo o nosso carinho e respeito. A festa da uva fina de Ferraz de Vasconcelos deu início no ano de 1962 e foi realizada durante muitos anos. Porém, nos anos 90, esta tradição começou a ser esquecida. Em 1962, foram realizadas as eleições que elegeria o terceiro prefeito da cidade de Ferraz. E aí está ele, José Fares, terceiro prefeito de Ferraz, seu vice Henri Gotardi Caesimodel. O quarto prefeito de Ferraz foi Hugo Mazuca, seu vice Tácito Zanqueta. Lembrando que foi a família Mazuca
que construiu o antigo cinema da cidade de Ferraz em 1949. Infelizmente, o antigo cinema de Ferraz foi demolido em 2005. Hoje no local funciona a Lojas Marabras. O quinto prefeito de Ferraz foi José Trevisani, conhecido como Zequinha. Seu vice foi José Gutierrez. José Trevisani, um prefeito muito querido na cidade, filho de Dona Assunta. Dona Assunta Espaquaquércia Trevisani, antiga parteira, época em que Ferraz não tinha hospital. Nesta imagem da Praça Independência nos anos 50, podemos ver a casa da Dona Assunta e seus familiares. Hoje no local funciona a Clínica Santo Antônio. Aqui, uma das netas de Dona Assunta, na rua Getúlio Vargas, anos 50. Na mesma rua, em 1951, foi inaugurada a Igreja Matriz Nossa Senhora da Paz. Quando falamos da Igreja Matriz, não podemos nos esquecer de Célia Augusta de Araújo, que criou o primeiro coral de Ferraz nos anos 60. Foi Célia que também compôs este lindo hino a Ferraz de Vasconcelos, orgulho de ser ferrazense. Makoto Iguchi foi o sexto prefeito da cidade de Ferraz. Seu vice foi Alfredo Walter Regner. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente tanto o Dr. Alfredo lá em sua clínica na 15 de novembro e também o ex-prefeito Makoto Iguchi na prefeitura de Ferraz em 2014. Lembrando que quem doou o terreno e construiu a escola Edir do Couto Rosa foi o pai do Makoto Iguchi, Kishizaburo Iguchi, nos anos 50. Antes do Edir, a escola funcionava em uma casa, que depois de algum tempo virou prefeitura. Nos anos 80, esta mesma casa virou Câmara Municipal, mas infelizmente, no ano de 2010, o prédio histórico foi demolido para a construção da Praça dos Eventos. O sétimo prefeito da cidade de Ferraz foi o Sr. Ângelo Castelo, seu vice Mário Martinelli. No segundo mandato do Ângelo, seu vice foi José Schiavinatti, conhecido como Zé do Periquito. O viaduto do centro de Ferraz, construído pelo governo do estado, foi inaugurado em 1982, na gestão do prefeito Ângelo Castelo, com a presença do governador Paulo Maluf. Antes do viaduto, a travessia era feita pela passagem de nível, que ficava ao lado da estação, e foi fechada após a inauguração do novo viaduto. Ao lado da passagem de nível ficavam também os charreteiros, como podemos ver nesta imagem, o Sr. Rui e seu neto, o professor Cláudio Henrique. O 10º prefeito de Ferraz foi José Carlos Fernandes Chacon, conhecido como Zé Biruta. Zé Biruta foi prefeito por 3 mandatos na cidade. No primeiro mandato, seu vice foi Alberto Gentil de Laete, conhecido como Beto Laete. No segundo mandato, o vice-prefeito foi José Schiavinatti, o Zé do Periquito. No terceiro mandato do Zé Biruta, seu vice foi Dr. Karim Eunachar. Lembrando que o Zé Biruta foi o único prefeito a ter 3 mandatos na cidade de Ferraz. Quando se fala em Zé Biruta, não podemos esquecer do Birutão, que era um verdadeiro barrão. O Birutão era apenas um campo de futebol abandonado no meio da lama e nada mais. Quando o Zé Biruta assumiu seu primeiro mandato, em 1993, ele fez uma verdadeira revolução no local. Transformou o antigo barrão no maior centro poliesportivo da cidade de Ferraz. Trouxe as arquibancadas, fez o campo gramado e várias quadras poliesportivas, trazendo lazer ao povo da cidade. O 11º prefeito de Ferraz foi Valdemar Marques de Oliveira Filho, conhecido como Dema, seu vice George Yamada.
Vocês sabiam que quem construiu o novo túnel do Birutão foi o prefeito Dema? Nesta imagem dos anos 70, podemos ver o antigo ônibus da Radial passando apertado pelo antigo pontilhão do Birutão. Em horário de pico, era extremamente difícil trafegar por este local, pois só passava um carro por vez. A empresa Viação Ferraz, conhecida também como Ferrazão, iniciou seus trabalhos na cidade em 1964. Circulou por muitos anos na cidade, com as suas principais linhas, Parque Dom Pedro e São Miguel. A empresa Viação Ferraz foi desativada no ano de 2006. Deixou muitas saudades para todos aqueles que todos os dias pegavam o Ferrazão para ir trabalhar. Eu mesmo peguei o Ferrazão por muitos anos, quando eu era office boy, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Em 1972, entrou em operação a Viação Santa Najate, com linhas para Vila Margarida e bairro do Cambiri. A empresa se expandiu pela cidade, criando linhas para Vila São Paulo, Parque São Francisco, entre outras. Conhecida também como Poeirinha, em 1991 passou a se chamar Radial. A Radial Transportes atuou por mais de 40 anos na cidade de Ferraz. Em 2021 foi realizada uma nova licitação e a empresa vencedora foi a ATT Transportes. Este é apenas um pequeno resumo da linda história da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Resgatar e preservar a história de nossa cidade é de extrema importância. Um grande abraço do amigo Laércio Darte.